Olá pessoal, estamos no nosso giro da safra 2024. Estamos agora no distrito de Extrema, cerca de 250 quilômetros da capital Porto Velho, né? Estamos aqui na propriedade do Adair Menegol. Vamos falar aqui com o Marcos, que é o gerente de produção, para falar um pouquinho para a gente como é que foi a produzir soja aqui no distrito nesse ano, né? Marcos, como é que está a condição de lavoura aqui? Como é que foi para vocês nesse ano a condução? Então, esse ano foi um ano bem complicado, já começando desde a planta, né? Porque no período que tinha que chover normal, para a gente ter um rendimento bom e um desempenho na arrancada da planta, não houve essa chuva que a gente esperava ter. Teve um período de seca aí de aproximadamente aí uns 25 dias. Todos os talhões sofreram, né? Alguns pegou mais seca, os primeiros que plantou. Ficou em torno aí de até 35 dias, 40 dias sem chover em cima da soja. E daí agora no momento de iniciar a colheita, como vocês podem ver, choveu demais, né? Foi bem ao contrário. E daí a gente já tinha tido essa perca da falta de chuva e agora ainda estamos tendo a perca do excesso de chuva na hora da colheita, que aquelas baixadas lá ficaram todas para trás e a gente não conseguiu tirar o produto de lá. Então tá nessa situação, assim, então, tá complicado. Então faltou chuva lá no início e agora na hora de postergou o plantio... Agora chove demais. Chove demais e a gente tem dificuldade para colher. As áreas baixas, né, as baixadas, tá com um problema bem grande, bem complicado. Isso pode dificultar também a implementação da safrinha, do milho? Sim, impacta até porque assim, a gente não consegue chegar em todos os cantos dos talhões, não consegue plantar 100% da área, né? E isso impacta porque fica menor a área do safrinha e a janela é pequena para chegar até o final, né? Às vezes não consegue fechar o que a gente esperava fechar. Quais as principais dificuldades aqui então? Foi plantar? Para plantar... Falta de chuva? Muita falta de chuva, choveu bem pouco, postergou bastante esse calendário do plantio. Vocês terminaram quando o plantio aqui? A gente atrasou aí em torno de uns 40 dias, o plantio teve um atraso aí, né? Não conseguimos concluir na data certa, né? Fiquemos 30, 40 dias esperando chover e não conseguia plantar. Para plantar o milho agora, tá numa janela boa? Tá, ainda temos janela para plantar, né? Eu acredito que se conseguir colher bem daqui para frente, eu acredito que o que está programado a gente consegue fazer. Marcos, com essas condições que você relatou, como é que isso refletiu na produtividade da soja? Olha, pensando na chuva e pensando assim no impacto de soja que ficou para trás no talhão sem poder colher, eu acredito que na média geral assim da lavoura, que vai ser 800 hectares, 750 hectares que foi plantados, mas eu imagino que aí deve ter tido uma perca aí de estimado uns 15 sacos por hectare. Por hectare. Sem dúvidas. Isso vocês estavam prevendo mais ou menos quanto, se não houvesse essas intempéries? Eu acho que se não houvesse esses intempéries, essas faltas de chuva, essas condições que complicam, eu acredito que a gente conseguia colher aqui em média aí uns 63, 64 por hectare. Isso nessa fecha situação, a conta? Fechar eu acredito que não fecha, porque se ele for jogar assim essa produtividade para a área nova dele aqui, ele tem muito gasto aqui, né? Aqui ele tem que gradear, joga calcário, mão de obra, então ele vai ter uma dificuldade grande aí para suprir tudo a despesa da área.